Olá, boa noite. Hoje, Boa noite. dia 11 de agosto, vamos para o nosso quarto encontro, do Leitura Compartilhada. Hoje nós vamos nos dedicar a fazer as nossas trocas, né, aqui com relação ao capítulo 3, que fala sobre a mente familiar. E, nossa, meninas, esse capítulo foi muito especial e a cada vez que eu me debruço lá, o próximo capítulo também vai ser muito importante, mas a partir do capítulo 5 aí a gente vai começar a colocar a mão na massa de verdade. É, Enfim, logo no início, a gente se depara aí com essa frase, né, que é uma frase Bíblia. bíblica, né, do Ezequiel 18:2, onde fala que os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam, né? Então, nos traz aí essa reflexão em relação a todos os reflexos que a gente acaba tendo por conta, né, dos nossos pais, enfim, dos nossos antepassados. Boa noite, Marinês, seja bem-vinda. E aí, primeiro, como é que foi a semana de vocês? O que vocês trazem aí com relação a esse capítulo, inicialmente, para a gente abrir aqui os nossos comentários? É, eu me recordo na semana passada, Ah, né, Marinês, algumas das colegas também comentaram, não me recordo se foi a gente na nossa conversa mesmo, ou se foi alguns comentários também depois, né, mas mexeu muito comigo, a ponto de eu fazer alguns movimentos sistêmicos aqui na família, sabe? ai, que delícia. Então, assim, foi muito interessante. Porque quando a gente começa a visualizar, enxergar mais a mãe da gente, as coisas mudam um pouco, sabe? Parece que você traz mais abundância, você traz mais perspectiva, você traz mais vontade, sabe, de seguir, né? Então, me toca muito quando eu escuto pessoas assim que já não tenho mais a minha mãe. A minha mãe já não é mais aquela pessoa que ela era, né? Por conta da doença, por conta de uma situação, né? E a minha Ilha tá inteiraça, né? Ela tá mais inteiraça que eu. Então, assim, como é bom, assim, ajustar, né? Eu não digo sobre fazer as pazes ou falar sobre coisas com ela. Porque eu acho que não é que eu não vá poder falar sobre coisas com ela, mas eu vou talvez mais compreender o que aconteceu, aceitar mais. E às vezes o meu movimento pode ajustar coisas, sabe? Então, não dei saltos enormes, não, mas as perguntas ela respondeu, igual eu coloquei no grupo, né? Então, assim, responde do jeito dela, lógico, né? A forma Ela dela sabe que você está tratar. lendo um livro? Ela sabe que você está... Não, Não. ainda não. Essa parte. Então é isso que eu tô falando. A gente tem que também fazer aquilo que dá conta, né? Mas eu falei, mãe, eu tô mandando para você. Mas eu comentei, eu falei sobre um estudo que eu estava fazendo, né? Uhum. E tem umas perguntas, você responde para mim, né? E aí eu mandei da forma assim para ela poder escrever, sabe? Porque se fosse para falar, acho que falaria menos do que escreveu, porque tem uma dificuldade de fala, sabe? Assim, de comunicação. Que eu Uhum. percebo, Lani, quanto mais a gente lê, mais a gente aumenta o nosso vocabulário, mais a gente, né, aumenta a nossa forma de comunicação mesmo, melhora tudo. Esses 3 anos de pandemia, a gente deve ter lido até o presente momento, uns 30 livros para os cegos. Então, você imagina, se eu não tivesse tido essa ideia, será que eu teria lido 30 livros? Eu me pergunto isso, sabe? Porque eu estou lendo para os outros, mas eu estou lendo para mim também, né? Então, assim, eu acho que é esse passo que eu sempre dou quando eu dou mais atenção à minha mãe, é uma delícia, fica tudo bem,
sabe? Como se tudo ficasse melhor. Então, a semana rendeu muito, e fora esse capítulo maravilhoso também, que já traz as contribuições da constelação familiar, né? Então, Sim. assim, são coisas que, se alguém que for constelador, sabe que são informações bem básicas mesmo que eles estão trazendo ainda, né? Que aprofundar numa questão de constelação num livro como esse, talvez mais lá para frente pode ter mais coisa, mas eu acho que já está uma contribuição muito valiosa para quem ainda não conhece muito sobre constelação. Juntando com a epigenética, né, eu acho que dá um casamento perfeito, sabe? Então, assim, eu acho que tende a ser maravilhoso, né? Tudo que eu já li e o que ainda vai vir pela frente, né? Então, eu fico feliz de saber que depois no capítulo 5 a gente já tem mais prática, mais, né? Nossa, Poder colocar muito realmente prático, a mão na massa, como você está dizendo, né? Obrigada, Ilan. muita prática. Nossa, muito bom, Márcia. É, eu tinha comentado com vocês que eu iria fazer essas perguntas para minha mãe mesmo, eu sabendo que muitas das coisas iriam estar no esquecimento, né, dela por conta da demência e tal. Só que aí essa semana eu acabei recebendo uma ferramenta que trabalha estimulação cognitiva, e ela é uma caixa e vem várias sugestões, né? E aí a gente ficou interagindo o final de semana inteiro, o domingo, a segunda-feira ela não ficou aqui em casa, dormiu aqui em casa também. E eu aproveitei para brincar com ela. Acabou que o tempo passou tão rápido que depois, quando eu fui deixar ela, eu falei: Meu Deus, eu nem tive tempo. Porque a minha mãe ela é tão bem-humorada, completamente super bem-humorada. Tudo para ela é festa. E aí a gente aproveita bastante é, de tudo que ela tem a oferecer para a gente. É o dia inteiro dando risada das coisas que ela, para tudo, assim, ela tem uma história para contar, ela tem uma coisa engraçada para falar. Nossa, ela se tornou uma pessoa, sabe? Então a gente acaba aproveitando todos esses momentos. Mas eu ainda vou fazer as perguntas. Olha aí a Alzeide entrando. E aí, será que a Maria Inês saiu? Será que ela teve algum problema de conexão? É, acho, enfim. Menina, desculpe aí, eu perdi umas. Que perguntas vocês estão sugerindo? Ah, tá. No capítulo anterior, no caderno de exercício, seja bem-vinda, Alzeide, boa noite. Boa noite, obrigada. Chegou Será na que hora certa. Ó, a Márcia aí dando um tchauzinho aí, tava com saudade de você. Vou chamá-la de tia. Ei, tia! Oi, tudo bom? Então, no capítulo anterior, no 2, fazendo a leitura, fala sobre a mãe, né? Sobre a gestação. Então, eu acabei, para estimular a escrita e esse diálogo, né? Para quem tem essa possibilidade de ter essa conversa com a mãe, algumas perguntas sobre a gestação. Se você procurar no caderno 2 de exercício, você vai encontrar, né? Ah, legal. Eu já fiz isso há muito tempo atrás. Eu fiz, não sei se vocês conhecem o renascimento, a técnica do renascimento. Hum, Daí uma das técnicas é respirar, né? É através da respiração. sim. E ele vai ele vai levando, né? Tipo uma hipnose, vai levando a, até onde foi o trauma, onde aconteceu o trauma, né? Ele vai levando. E daí são 10 perguntas, eu acho, que daí depois ele pede também para a gente fazer sobre o nosso nascimento, né? Por conta do renascimento, né? O nome é renascimento, daí ele fala para a gente fazer essas 10 perguntas acho que são 10 ou mais perguntas É do uma renascimento. teoria, Mariana? É uma técnica, é tipo Uma técnica. uma terapia, renascimento. A Paula Quintão, ela faz presencial,
Eu acho que é a constelação do nascimento. Do E nascimento, né? Não, mas essa é uma terapia, é uma tipo terapia. reiki, tipo barra de axis, é Ah, uma outra terapia, né? É com respirar, então tem toda uma técnica. Você deita no chão, e o instrutor vai conduzindo, né, a forma de respirar. Eu achei horrível, porque eu tenho muita dificuldade de respirar, muita, né? Que muitos bloqueios que eu tenho enquanto eu respirar, que eu quase morri afogada 2 vezes, né? Então daí já começa por aí, uma quando eu tinha 40 dias e outra quando eu tinha 7 anos de idade. Então, para mim é muito difícil. você E daí meio foi... que tem um medo aí bem instalado, né? Um pavor, um pânico, uma fobia, Uhum, né? uhum. Mas é Então, bem interessante, você vai acessando mesmo, é bem legal, você vai acessando, ele vai te conduzindo, você vai acessando, é bem... O que eu não gosto é do processo do respirar. bom, então existem outras técnicas aí, né, para deixar você mais É. liberada disso. Uhum. Boa noite, Marinês. Ô, Nani, boa noite. Você sabe que eu entrei antes das 8 e meu computador travou? Eu não Ah, consegui. Estou pelejando, agora eu estou de celular mesmo. Falei, eu vou no celular, porque senão eu não entro nessa sala. Desculpa, mas a intenção começou muito antes, mas eu não consegui. mas nós começamos agora, você não perdeu nada, Ah, que bom, que bom, que bom. Eu estou vendo, vi a Márcia falar, agora essa moça que falou também, mas Maria. eu não estava ouvindo o que saía no som. Agora que eu estou com o som. Sim. Aham. Então, a Marina estava falando sobre uma técnica que usa a respiração, que meio que faz uma regressão, né, até o trauma, não é isso, Marina? Ah, hum, Entendi. Você sabe qual que é o nome da técnica, da terapia? Renascimento. Sim, renascimento. não conheço, não. Tem muitas técnicas de regressão, né? E eu nunca fiz nenhuma, mas deve ser interessante, e principalmente você que está com trauma, né? Sim, Então, principalmente não respirar, que é a base da nossa vida é respirar. E então, seria legal mesmo você fazer. isso. Então, eu tenho curiosidade para fazer essa constelação do nascimento que a Paula Quintão Uhum. utiliza. Enfim. Brígida, boa noite, seja bem-vinda. Oi, boa noite. Janela aberta, cortinas balançando, olha, tá fresquinho aí ou tá calor? Agora começa a esquentar, né? Esse período agora, mas à noite ainda aparece assim uma fresquinha, ainda está suportável. Ok, então vamos. Primeiro, eu vou compartilhar com vocês o caderno, né? Cadê? Para a gente dar uma comentada. Pronto. A mente familiar. E aí eu destaquei esse trechinho da página 41, né? Que fala assim: em poucas palavras, recebemos aspectos maternais de nossa avó por meio de nossa mãe. Os traumas que nossa avó sofreu, suas dores e suas tristezas, suas dificuldades na infância ou com nosso avô, as perdas de entes queridos que morreram cedo até certo ponto, tudo se infiltra na forma como ela criou nossa mãe. Se considerarmos a geração anterior, o mesmo provavelmente se aplica aos cuidados maternais que nossa avó recebeu. Aí, com base no trecho acima, escreva sobre o que você conhece da história da sua avó materna ou dos seus avós. Como foram os cuidados parentais que seus pais cuidadores receberam? No que você acredita que a criação deles influenciou o modo como eles cuidaram de você? Nossa, aqui eu fui bem lá na infância, porque eu sempre falo da minha avó. Foi a única avó que eu tive contato, né? A minha avó paterna, eu não a conheci, porque ela morreu, ela faleceu no dia 1 de abril e eu nasci no dia 4 de junho.
Ela era um doce de pessoa, pelas palavras da minha mãe, que era muito próxima e gostava muito dela, né? E do meu avô paterno eu tenho uma vaga lembrança dele, muito pouca. Mas dos meus avós maternos eu tenho toda a lembrança, porque eles eram muito próximos. E eu escrevi muito sobre a minha avó, mas assim, o que mais me marcou, e que eu acho que isso, de certa forma, com certeza influenciou na criação que eu recebi, né? Eram essas pessoas daquele tempo mais antigo. Ela era filha de uma pessoa, né? Que era, no caso, a minha bisavó, Santana, que eram aquelas mulheres bem, que não eram muito femininas, que teve só 3 filhas e que provavelmente deve ter recebido uma educação de muita rigidez. A minha avó, apesar dela ter sido uma pessoa doce, mas ela não era tão carinhosa. Não demonstrava assim aquele afeto do abraço, do beijo, mas ela nos afagava de outras maneiras, através da boa comida, da preocupação com os horários, do zelo pela casa, é, de fazer aquele chazinho no momento certo, de prestar todos os cuidados, né? Mas essa maneira dela ser, né, por conta dessa criação mais rígida, fez com que, né, os filhos também, a minha mãe principalmente, ela também não era muito chegada nessa coisa de abraço, de dizer eu te amo, enfim, foram coisas que a gente foi aprendendo com o tempo, né? Nós é que fomos modificando isso nela. Eu, no meu caso, principalmente, o pai da minha filha, o Adriano, ele era uma pessoa muito carismática. E por incrível que pareça, a minha mãe, já depois de 60 anos, aprendeu a transferir, a fazer essa troca de carinho, de abraço, de dizer eu te amo, convivendo com ele. Então foi uma coisa boa assim que eles tiveram nessa relação e a partir daí minha mãe mudou um pouco, né? E hoje, naturalmente, ela é muito doce, muito amável e fala eu te amo de forma muito à vontade. Então, já eu e a minha filha, eu acredito que a gente quebrou esse ciclo, né? Enfim, a Alzeide pode falar um pouco sobre isso, né? Porque eu estou falando da mãe dela. Quer falar alguma coisa, Alzeide? Minha tia amada. Tá muda. Tem que tirar aí. Verdade, ela era assim, muito cuidadosa, né? Eu ainda recebi carinho porque eu era a mais nova, A entendeu? caçula. Então, de alguma forma, eu recebi afeto dela. Mas assim, já em relação com os netos, eu percebi assim, ela não tinha, né, aquela coisa de estar abraçando, beijando. E quando a gente foi ficando adulta, aí isso foi ficando, né, mais eu fui percebendo mais. Aquilo que eu recebi quando era criança, na fase adulta já era mais distante, né? Diferente de meu pai, que meu pai era muito carinhoso. E era muito carinhoso com ela também. E aí nós filhos ficamos assim, né? Assim meio Sei. secos, assim, para não transmitir aquilo que a gente sente. E aí na fase adulta também a gente foi mudando isso uns com os outros, mas sempre os homens eles nunca conseguiram quebrar isso. A gente, de certa forma, ainda, né, mudou um pouco essa realidade. Mas é isso. E a mãe dela, que no caso era minha avó, eu não conheci. Ela era tipo assim, mulher macho, né? Que Até as talvez fotos, né, que nós temos dela. ela falava muito no pai, né? Que o pai era carinhoso, era afetivo, mas a mãe não. Então, a mãe geralmente é quem, né, fica mais perto da criança, né, do filho. E o pai dela morreu muito novo.
Então, assim, ela teve essa coisa da mãe dela, que era muito dura, e aí, com certeza, ela absorveu isso. Já a irmã dela não era tanto assim, ela não tinha neném. Tia Neném era mais carinhosa. Então, Uhum. assim, eu acredito que tem aquelas pessoas que, de uma certa forma, é como se aquilo ficasse, como é que se diz? Uns são mais maleáveis, consegue, né, mudar. E vai Uhum. muito, eu acho, da natureza também de cada um, né? É, eu, A maneira como você reage a esse comportamento. eu acredito que tem a ver com o que nós lemos no capítulo 2, onde fala, por exemplo, um casal tem 10 filhos, mas cada Cada um, um tem que responder a isso, né? digamos que a criação tenha sido assim, numa Foi linha igual para todos. curva igual para todos, né? Não ao pé da letra, né? Mas É, cada um tem sua própria personalidade, tem sua responder aí. característica, as suas É. características, a sua forma de perceber as coisas, né? Então, isso Cada um é diferente, realmente né? Um do outro, em todos os sentidos, né? é a forma como a gente traduz, né? E percebe determinados comportamentos, enfim. Então, assim, esse exercício, ele foi bem impactante para mim, porque me trouxe respostas, algumas eu já sabia e outras eu pude me aprofundar mais, né? Vocês têm algum comentário para fazer? Aí eu tenho. Eu não vi, eu procurei aqui, Lani, eu não tô achando eu só achei o básico. Hum, Eu não tô achando o caderno, né? Mas pois, enfim, é o que é para fazer. Eu só vi o básico lá que você mandou no Instagram. Mas daí depois eu vejo com você. uhum, Então, assim, aqui também não foi muito diferente, né? A minha avó, minhas duas avós, teve uma vida muito sofrida. Minha avó, mãe do meu pai, vive até hoje, ela vai fazer 93 anos agora, final desse mês. É, o nome dela é Branca de Neve, inclusive, é Branca de Neve, da Neve, né? Porque lá no cartório escreveram errado, o pai dela escreveu errado o nome dela, mas era para ser Branca de Neve, né? São italianos. E assim, eu não fui tão próxima com eles, né? Com a família do meu pai. Mas eu também, igualmente, você fui muito próxima aos meus avós maternos. E minha avó, assim, foi bem sofrida, mas a mãe dela morreu no parto da irmã mais nova dela, e daí ela foi criada por madrasta. Madrasta disse que não era tão ruim, mas assim, né, não era fácil, né? Não deveria ser fácil. E daí ela casou com meu avô, e meu avô era rico. Na verdade, o pai da minha avó que era rico e o pai do meu avô trabalhava de empregado para o pai da minha avó. Daí, o pai da minha avó ficou pobre e o pai do meu avô ficou rico. Reverteu o negócio, né? E daí, assim, meu avô era rico, a minha bisa, a mãe do meu avô, não queria o casamento dos dois, então não foi abençoado, né? E assim, e por incrível que pareça, gente, olha, eu vou falar para vocês como que esse negócio de não abençoar é forte, né? Meus tios e minha mãe, eu tive o meu tio mais velho, e tive minha mãe e daí mais dois mais novos, né? Todos, gente, os três, assim, até assim, com exceção da minha mãe, né, que eu não posso falar, que eu não posso dizer, mas os restos, eles eram feios, gente, sabe? Eles eram magrinho, franzindinho, assim, sabe? Sofridos, assim, tiveram uma vida, assim, na verdade, eles tinham uma arrogância porque tinham muito dinheiro, né? Assim, tiveram muito dinheiro na adolescência.
Mas, assim, depois, né, perderam tudo, não tiveram gestão, né, não puseram ter gestão, perderam tudo, os bens, né, tipo assim, meu tio mais velho morreu à míngua, morreu com fome, mas não porque não tinha recurso, porque morreu de fome. E o mais novo tem, acho que 4 meses, mais ou menos, foi atropelado. Era o mais de boa de todos. Eles eram muito nervosos, são minha mãe é. Minha mãe é quase uma borderline, né? Mas ela foi diagnosticada como bipolar. Mas é muito, muito nervosa, muito, qualquer coisa assim, explode. Todos os 4 era desse jeito. Os 4, não, minto. O mais novo era mais light. Daí eu e minha irmã também é psicóloga, né? A gente fez até uma analogia, né? O mais novo morreu de traumatismo craniano, que foi atropelado, né? E bateu a cabeça no carro. Então, o que tinha a cabeça mais tranquila, né? Para honrar a família, digamos assim, né? Para honrar, né? Aquilo que foi lá e bateu a cabeça e morreu. Ficou 24 horas na UTI, né, e não resistiu e faleceu, né, então... E assim, mas a minha avó era muito ruim para minha mãe, segundo a minha mãe, né? Mas para nós, netos, meu Deus do céu, se ela era ruim, ela redimiu tudo que ela foi, ela se redimiu com a gente. Assim, até esses dias, né, por coincidência ou não, nossa, ela me veio muito à minha mente, muito, muito, muito mesmo. Não sei se pode ser a reverberação, né, do livro, que pode ser, né? Ela veio muito, até me emociona, assim, de lembrar, né? Ela está fazendo quantos anos, Mariana? A minha avó, não, a que faleceu, né? A que é viva, a Branca de Neve eu não tive tanto contato, assim, né? Não Mas fui, essa que está viva. tá com 93. 90, ah, sim. Vai fazer 93. Mas essa que faleceu, que é mais próxima da gente, que era mais próxima, ela já deveria estar com 100 anos agora. E ela era espírita e recebia o sete flash, né? Então, assim, e daí é o que eu e minha irmã falamos, né? Que a gente também veio, a gente também, de alguma forma, está honrando ela, né? Porque tanto eu quanto a minha irmã, a gente foi para a área, né, do desenvolvimento, né, de pessoas, e a gente é consteladora também, né? Então, mas de uma forma mais socialmente, talvez, aceita, a gente também trabalha com a cura, né? A gente também busca a cura também, né? Nossa, E, que e foi muito lindo. profundidade, né, na sua fala, Mari. Obrigada. Obrigada. E vocês, meninas, Márcia, Brígida, Marinês, Fábio, querem comentar alguma coisa? Brígida está mutada. Oi, Lani. Esse capítulo realmente, né, me fez viajar muito. Se bem que nesses últimos tempos tenho viajado bastante, até por conta da idade, né, do meu pai, né, já com 96 anos, e eu muito próxima a ele, e ele pedindo sempre para ter cuidado, para preservar as coisas da família, então eu fico muito focada nas questões da família. E assim, eu não conheci meu avô materno, porque ele morreu um ano antes de eu nascer, então não conheci, só ouvi falar. Mas sabia que ele era muito valente, ninguém, né, ninguém enfrentava ele desarmava qualquer um, né, era muito forte assim, ele usava arma e ninguém encostava nele nem na família, que ele defendia mesmo, ninguém se atrevia. Minha mãe, aliás, minha avó, muito carinhosa, ela era analfabeta, depois ela aprendeu a desenhar o nome com os netos mais velhos, e ela fazia biscoito com as letras dos nomes de todos os netos. Ela sabia as letras iniciais de todo mundo, e fazia a letra desenhada, coisa mais linda, e fazia os biscoitos para trazer para os netos. Então, assim, essa parte da comida, ela fazia muita coisa gostosa, tudo em função dos netos. Muito carinhosa também, né? Muito carinhosa. Contava muita história, sabe? Gostava muito de ter gente por perto, era muito querida. Era uma velhinha baixinha, muito querida. Morreu aos 101 anos, né? Nossa, Mas, assim, já os meus avós paternos já era diferente, né? Eu conheci os dois, até porque minhas avós eram irmãs,
a materna e a paterna eram irmãs, então estava todo mundo em família mesmo. Só que o ritmo dos meus avós paterno era diferente, totalmente diferente. Eles eram esquisitos, né? Tinham muitos filhos. Já a família da minha mãe era uma família pequena, tinha 3, 4 filhos. Uma morreu de parto, ficaram 3. Já do meu pai, não. Eram uns 8, mas a maioria ficou solteiro, não, eles não casaram. Tanto as mulheres quanto os homens não casaram. Só meu pai casou e um outro tio meu, o restante eles não casaram. E eles, assim, eram muito amargurados. Era uma relação muito difícil. Eles não eram carinhosos, né? Eles espantavam a gente da casa deles, né? Então a gente entrava lá, né, pedia a benção e tudo. A gente fazia a nossa parte de neto, mas a gente não era afagado por eles. Era arredios, todos arredios, né? E muito desconfiado, juntava muitos bens, tinha essa preocupação com as questões materiais, né? Eram muito desconfiados. Então, a minha relação mesmo foi com meus avós, minha avó materna, né, de avó. E minha mãe, ela puxou muito meu avô. Minha mãe é muito valente, né? Assim, ela enfrenta qualquer um e ela diz assim: quero ver quem é o macho que vem me enfrentar. Se ela tiver um cabo de vassoura, ela enfrenta qualquer macho. Diz assim: pode vir. Você vem, você vai receber. Então, esse lado, né, dela, eu creio que está vinculado lá com meu avô, o pai dela. E ela era muito ligada ao meu avô. Ela falava muito mais do meu avô do que da minha avó. Então, ela tinha mais afeto por meu avô do que pela minha avó. Ela dizia assim que ela foi muito maltratada porque ela era assim, ela tinha que trabalhar dentro da casa, tinha irmão e a irmã, mas ela era que tinha que dar conta de tudo. Tanto meu avô quanto minha avó botava ela para trabalhar, demais da conta. Então ela reclama que ela foi a escrava, né, da família. Ela coloca isso. E que no final das contas todos ficaram com a herança, todos herdaram e ela ficou sem nada. E ela é como se ela fosse assim a rejeitada, né? Ela passa esse lado, né, da rejeição. E também é um comportamento muito difícil, minha mãe. Ela é muito difícil de lidar com ela. Ela é assim, é birrenta, ela não volta atrás das coisas. Quando ela diz, está dito, ela não engole desaforo. O que ela tem de dizer, ela diz na cara, no estupim curto, e não está nem aí. E vai fazendo o rastro estranho, vai seguindo. Mas, assim, o que que fica disso tudo aí, né? Dentro da minha visão, né? Dentro do meu viver? É que, em meio a tudo isso, eu aprendi muito com minha avó, o afeto, de ser serena, de conviver bem com todo mundo, de buscar o equilíbrio no meio disso tudo. Eu não me senti em nenhum momento atingida por essas flechas, né, ou nem de um lado nem do outro, né? Eu transitava entre os dois com muito equilíbrio, né? Mas, assim, já a minha irmã mais nova puxou muito a minha mãe. É o mesmo comportamento. Então, veio o meu avô paterno, a minha mãe e a minha irmã caçula. O mesmo comportamento. Assim, dentro da casa, nossa, as mulheres são, minha irmã mais nova diz assim, as mulheres aqui vestem calça e os homens têm que vestir saia. Porque as mulheres puxaram essa valentia mais da mãe e do avô. Os homens não, já ficaram mais que submissos, porque minha mãe às vezes é muito mandona, e ela dava ordem no meu pai, né? Até hoje ela grita e diz assim, assim tem que obedecer. E os meninos seguiram essa tendência, né, da obediência. Ou seja, no meio disso tudo, eu acho que eu rompi com alguns traços da minha família, né? Eu rompi, eu não guardo mágoa, eu não guardo vingança. Do lado da minha mãe há muita mágoa, muita vingança, muita raiva, né, de família, briga de questões aí de família, de herança, essa coisa toda. Já eu sou indiferente a isso tudo, né? Não me apego a isso, acho que, né, tudo passa, a gente tem que se apegar, não. Então, eu penso que eu rompi um pouco com essa história. Mas entendo, né? Entendo a história deles, né? Faço as minhas reconsiderações, peço cautela às vezes para os outros, digo, não, tem que entender, é outro contexto, é outro tempo, né? Foi educada de uma maneira muito dura, a gente não pode exigir que ela dê afeto se ela não recebeu, né? Então, mas eu tento rever e viver diferente. Essa semana mesmo teve um fato na minha família que eu disse assim, esse problema não é meu,
esse problema é da minha mãe e do meu pai, e eles têm que resolver entre eles dois, eles têm que se entender. E eu, no momento, me lembrei muito das constelações e disse assim: eu honro, sim, toda a educação que eu recebi, todo o afeto, todo o cuidado, mas até aqui eu vou, mas daqui para frente é com a senhora, minha mãe e meu pai. Então, assim, a gente. E também um livro me fez também fazer essa pausa e tomar essa postura, de, nesse momento, dizer: não, aqui não é meu terreno, aqui não é minha área, é com eles. Mas sou tranquila com isso tudo, né? Fico tranquila. Nossa, é, tem uma frase que fala, né, que um povo sem conhecimento de sua história, origem, né, é como se fosse uma árvore sem raízes, né? Então, imagine aí uma árvore sem raízes, né? Não tem sustentação. E eu acho que a gente dá esse mergulho para entender sobre essas raízes, né? Acho que o mais importante é essa questão da compaixão, né? A compaixão que a gente, através de conhecer, né, de se aprofundar nessa história dos nossos antepassados, entender, né, os desafios que eles passaram, né, as dificuldades. Então, a gente acaba trabalhando essa compaixão, né, até mesmo a resiliência diante das nossas dificuldades, né, entender o porquê de algumas coisas, né? Então, acho que isso traz um pouco mais de leveza. Nossa, sem palavras para esses relatos que vocês trouxeram aí. Vamos seguir aqui no compartilhar aqui novamente, que eu acho que foram aqui nessa segunda reflexão, eu falei assim, minha mãe, aliás, no trecho na página 44, minha mãe havia herdado os padrões de estresse de sua mãe, e eu também. Nossa, essa frase, ela é muito forte, porque a gente sabe que nós temos mais dos nossos pais do que nós imaginamos. E, às vezes, é muito comum você, de forma, acho que inconsciente, ou até mesmo consciente, você não querer parecer, né? Você vê muito isso no dia a dia. Por exemplo, meu esposo mesmo, ele se parece muito com o pai, mas ele não quer que a gente fale sobre isso. Coisas assim bem semelhantes. Eu falo, olha, isso aqui é a repetição do comportamento do teu pai. Ele não gosta que aponte. Então, a proposta seria, com base no trecho acima, responda algum padrão, comportamento seu que se parece com uma característica da sua mãe. Que aspectos você consegue identificar como parecidos ou muito parecidos? Escreva uma lista com as características semelhantes que vocês têm em comum. Vocês conseguiram identificar alguma coisa? Alguém quer comentar? Fabiana ia falar? Ah, tá. Nossa. Alguém vai falar aí? Eu quero contar. Eu Pode falar. posso falar? Posso falar? Pode sim. Você Marinês, foi. você está no computador e no celular? Você quer ficar em qual? Que eu acho que vai dar microfonia. Se você quiser, eu posso remover aqui nos três pontinhos. Parece que ela não está entendendo ou não está.
Não, eu acho Ah, que ela tá está nos pedindo. dois, é. Cartãozinho. Você. Pronto. Não, não desliguei. Espera ainda, deixa eu remover do celular. Pronto. Acho que agora foi, né? Foi. Certo. Você está falando de semelhanças entre com pai e mãe, não é isso? Isso, no exercício específico, através de uma frase, se relaciona com a mãe, né? Mas eu acredito que isso é uma relação muito pessoal, que eu acho que também tem o pai, né, nisso, né? Tá lá o nome mãe, mas eu acho que serve para pai também. É, é muito interessante. Eu sou única filha mulher de uma família de 5 irmãos. Eu, todos são homens e eu fui a única mulher. Então, a minha relação com a minha mãe foi, de certa forma, uma relação não tão muito fácil, mas foi uma relação saudável. E eu acho que eu tenho muito da minha mãe. Minha mãe era muito resiliente, era muito forte, e era uma mulher determinada, que tinha uma opinião daquilo que ela achava que era importante, e ela levava todos os filhos para aquele lugar, e ela estava certa, porque ela era muito visionária. Então, eu gostava muito do estilo da minha mãe, apesar das dificuldades que a gente tinha, que são normais, né? E, mas eu tenho boas lembranças dela. E do meu pai, eu lembro muito da simplicidade e do espírito de humildade que ele tinha. Meu pai era um homem simples, mas era um homem cativante. Ele era amoroso com todos nós e era muito gentil com a minha mãe e com a gente também. Então, eu tenho assim boas lembranças dos dois, boas lembranças. Sim. Bom, Marinês, eu já lhe conheço de algum tempo, né? Acho que você é tão cativante quanto o seu pai. A maneira de falar, de acolher, da gente perceber o quanto você certamente tem muitas características, né? Tanto do seu pai quanto da sua mãe. Que bom, que bom. Eles eram pessoas especiais mesmo, apesar de todas as dificuldades vivenciadas, né? Aham. Econômicas, sociais. Eu acho que isso tudo faz parte da vida, né? No tempo era mais difícil, hoje os tempos são mais fáceis, né? Sim. Mas eles eram muito amorosos, muito família. Eu tenho muito essa coisa de família. Aqui na minha casa eu tenho esse hábito. É um aniversário de um ou de outro, eu gosto que reúne todo mundo junto, sabe? Então, junta a família toda. Isso, para mim, me dá muito prazer, muita alegria. Eu gosto de família, de reunir família. Então, Sim. eu acho que talvez tenha disso deles mesmo, né? Uhum, sim. E eu acho que, óbvio, o livro fala muito, né, sobre essa questão da parte hereditária. Eu, no meu caso, o meu avô paterno, que na verdade foi o meu pai na prática, né? E tem algumas coisas que eu me identifico muito com ele, como, por exemplo, é muito natural que os filhos casem e cada um vá para sua casa. Eu lembro que ele sempre falava assim, que por ele os filhos casavam e moravam na mesma casa que ele, não iam embora. É tanto que eu via ele ia para a feira, fazia compra, ele era bem abastado, assim, muito próspero, era uma pessoa simples, né, mais próspero. E os filhos já casados, ele fazia, da compra que ele fazia feiras, pequenas feiras, e mandava toda segunda-feira para casa de cada um dos filhos, e que Que moravam em legal. outras cidades, né? Mas Uhum. sempre chegava tudo que você imaginasse. A gente recebia compra que vinha. E aí se eu pudesse, a minha tia está aí, ela Deixa sabe correndo, só disso. um minutinho. Às vezes eu falo assim, gente, o meu desejo, eu seria plenamente feliz
se toda a família morasse num conjunto habitacional, uma rua só da família, nem que fosse cada um na sua casinha, mas era para ser assim, tudo um vizinho do outro. Tivesse uma área comum, né? Óbvio, teríamos alguns conflitos, mas eu tenho a impressão que seria o céu. Você abrir a porta, você está de cara para a casa da sua mãe, ou a filha, ou enfim. Então, assim, isso eu me recordo muito dele, né? Então, tem muita coisa boa que veio nesse exercício. Alguém mais quer falar? E a gente tentou fazer isso, né, Rosalane, aqui? Sim, hoje nós A gente tem, comprou terreno aqui muito próximo com essa intenção, não foi? foi Tudo isso vem lotes, dele. Você lembra que a gente comprou, eu, você, Alci, Lucélia. todo A mundo, intenção era de morar todos na mesma rua. isso. A gente herdou isso dele, viu? Hoje, ela mora praticamente vizinha à casa da minha mãe e do meu irmão. E eu, da minha casa, eu vejo o telhado da casa delas duas. Isso é bem próximo Para mesmo. alguns não deu certo, né? Por exemplo, a Isso. Alci, ela ainda hoje tem um terreno aqui, mas não deu certo construir. Quem sabe, né? Ela não vai E construir. Lucélia se desfez porque Zé faleceu, né? Isso. Mas, Pois é. então, isso está muito enraizado na gente, né? E aí, os trechos, né, que eu marquei, na página 41, fala assim: para o bem ou para o mal, os pais tendem a passar adiante os cuidados parentais que eles próprios receberam. Mais embaixo, o Thomas Verne falou: desde o momento da concepção, a experiência no útero molda o cérebro e estabelece as bases para a personalidade, o temperamento emocional e o poder do pensamento superior, como se fossem um blueprint. Esses padrões são mais transmitidos do que aprendidos, né? Então, a gente consegue se dar conta. Aí mais embaixo ele fala: os primeiros 9 meses após o nascimento são uma continuação do desenvolvimento neural que ocorre dentro do útero. Quais circuitos neurais permanecem, quais são descartados e como os remanescentes serão organizados dependendo da vivência e da interação do bebê com a mãe ou o cuidador. É por meio dessas interações iniciais que a criança estabelece um blueprint para lidar com as emoções, pensamentos e comportamentos. Mais abaixo, mãe e filho vivem em um estado biológico que tem muito em comum com o vício, afirma Winifred, alguma coisa assim, escritora de ciência do comportamento. Quando se separam, o bebê não sente apenas falta da mãe, ele experimenta uma privação física e psicológica, né? Não muito diferente da situação de um adicto em heroína que entra em abstinência. Poxa, e assim, como isso é forte, né, para o bebê. E assim, não tem um curso de mães que pudesse transmitir isso, né? Eu acho que cada vez mais, né, com os estudos, os avanços, a gente, quem sabe, a gente não consegue alcançar, né, que a ciência, né, que se estenda até a medicina, por exemplo, uma mãe quando vai fazer um pré-natal, ter a oportunidade de ter esses conhecimentos, né, meio como se fosse uma preparação, seria muito importante. Algum trecho que... Olânia, Sim, eu sempre gosto de falar que a gente não recebe um manual de instrução quando tem um filho, né? Mas eu penso que o manual que nós temos, ele está na nossa consciência,
porque quando você recebe um filho, como mãe, como pai, você já tem uma preparação espiritual para isso. Então, essa chegada, se você tem uma conexão com uma certeza sobre isso, tudo que você fizer com o filho vai estar dentro dos padrões, não vai estar errado. O problema é que muitas vezes os pais não querem ter filhos, não querem se envolver com os filhos. Hoje tem muita terceirização, terceiriza a escola, terceiriza a babá, a creche, e poucos pais fazem pelos filhos hoje, né? Você às vezes dá muita roupa, dá muito brinquedo, mas aquela presença falta, o que não acontecia com os nossos avós, que eles ficavam mais em casa para cuidar desses filhos, né? A vida tinha muitos filhos, a vida era mais dura, mas havia uma participação efetiva. Hoje não tem, né? Hoje os pais, todos os dois trabalham, é claro que precisam trabalhar, mas não há aquele envolvimento com a educação do filho. Você terceiriza muito. Sim. Né? Por isso que eu acho que há essa dificuldade. Sim, e aqui no próprio livro fala, né, que desde o momento da concepção, essa experiência no útero, ela molda, né, as bases da personalidade, o temperamento emocional e o poder do pensamento superior. Que superior seria esse? Acredito que seja isso mesmo, né? Que Uhum. seja isso que a gente está falando. Que nós não Exatamente. estamos soltos no universo. Uma criança, quando nasce, ela não é uma tábua rasa. Ela já traz toda uma bagagem dentro dela, toda uma experiência de vida, e esses pais são os pais certos para ela. Eles, enquanto homem e mulher, eles são imperfeitos, mas enquanto pai, a função de pai e mãe, eles são perfeitos para essa criança. Sim. Então, os defeitos deles são importantes para essa criança. Né? Então, eu acho que os pais trazem um manual de instrução na consciência. Sim. Tem que confiar numa força superior ou em algo, né? É um Sim. pensamento superior para que ele possa realmente saber educar aquela criança. Sim. Né? Com certeza. Existe uma organização maior. As coisas estão soltas. Sim. Nós precisamos confiar muito nisso, né? Nem que seja de uma forma instintiva, né? Sim, sim. Eu Mas às lembro... vezes é instintiva mesmo. Isso, eu lembro que quando é porque eu não tenho aqui, eu acho que está na casa da minha mãe, a minha agenda de grávida. A primeira página da agenda de grávida, eu comecei a escrever, e como eu já tinha o hábito de fazer cartinhas para Deus na adolescência, então assim que eu engravidei, a primeira coisa que veio na mente foi, meu Deus, eu tenho que escrever uma carta para Deus. E nessa cartinha era justamente voltando o meu pensamento para ele, óbvio, na minha ignorância, né? Porque se eu ali já tinha passado pela concepção, é porque eu fui escolhida para ser a mãe da Carol, né? Sim. Mas mesmo assim, eu pedia, né, essa sabedoria de agir no momento certo, de dar para ela tudo que ela necessitava, tudo aquilo que fosse o suficiente para ela, que eu fosse uma mãe boa, né? Então, assim, eu acredito que tudo estava muito preparado, né? Enfim. E aí, avançamos aqui na página 47, eu marquei que fala sobre o Hellinger, que ele cadê? Enfatiza que cada um de nós deve carregar seu próprio destino, independentemente da gravidade, né? Que tem a ver com isso que você falou aí também. Ninguém pode tentar assumir o destino de um pai, avô, irmão, tio ou tia, sem que haja algum tipo de sofrimento. O que Hellinger denomina emaranhamento. Ao nos emaranharmos, inconscientemente carregamos as dificuldades, os sentimentos, os sintomas ou
os comportamentos de um membro anterior do sistema familiar como se fossem nossos. Inclusive, irmãos que têm os mesmos pais crescem no mesmo lar e recebem uma educação semelhante, provavelmente herdarão traumas distintos e terão destinos diferentes. Que foi aquilo que eu estava falando para a Alzeide, né, em relação a essa parte, né, das características. Por exemplo, é possível que o primogênito carregue as pendências do pai e a primogênita as da mãe, embora nem sempre seja esse o caso. O inverso também pode ser verdadeiro. As crianças da família tendem a carregar diferentes aspectos dos traumas de seus pais ou elementos dos traumas dos avós. Então, e ainda tem um exemplo. A primeira filha pode se casar com um homem controlador e fechado, semelhante à forma como vê o pai, compartilhando essa dinâmica com a mãe. Ao se casar com um homem assim, repete as experiências maternas e vivencia o mesmo descontentamento. A segunda filha, por sua vez, pode carregar a raiva reprimida da mãe. Desse modo, ela é afetada pelo mesmo trauma, mas carrega um aspecto diferente. A segunda filha pode rejeitar o pai, enquanto a primeira não. Então, imagina um casal assim com 10 filhos. Esses recortes, né? Por quê? Nós nascemos com as nossas emoções. Isso é um fato, né? As emoções primárias, as emoções secundárias, as quais a gente acaba aprendendo, né? Que independe, enfim, a emoção primária independe de cultura, é universal, né? As secundárias são aprendidas. E aí tem os sentimentos, as características que nós carregamos na nossa genética, a percepção, a compreensão, enfim, quanta coisa envolvida, né, para que se determine esse olhar, né, de cada um desses filhos para os pais. Né? Para uns mais pesado, para uns mais leve, uns sobrevivem de uma forma completamente, né? Até porque também nós temos essa capacidade de criarmos mecanismos de defesa para lidar com determinadas situações, né? Quantos casos de pessoas que desenvolvem personalidades múltiplas pelo fato de sofrerem traumas, vários traumas, e aí para cada trauma vivido, uma personalidade aflora para que essa pessoa possa suportar aquela dor, aquele trauma, e aí ela investe naquela persona como uma forma de ultrapassar, né? Então, nossa, isso assim é um universo para a gente estudar, né? E aí, Márcia está anotando, É Mariana está interessante, concordando. é interessante essa tua fala, Ana. Na minha experiência de vida, se eu não tivesse a certeza da reencarnação, eu talvez tivesse muita dificuldade de entender esses vários modelos de personalidade dentro de uma mesma família. Mas como eu tenho um pensamento reencarnacionista, para mim fica muito claro que todos os filhos de uma família, eles vêm para evoluir. E eles estão ali dentro daquela família, cada um deles trazendo as suas marcas, as suas necessidades, onde de alguma forma cada um vai trabalhar entre si. Nós temos ali afetos, desafetos, nós temos ali questões para serem trabalhadas com mãe ou com pai, ou com irmão mesmo. Então, quando eu percebo este meu olhar, eu sinto que há uma justiça e uma unidade divina que comanda tudo. E que cada um
vai se posicionar não como um castigo, não como um trauma, como um problema maior, mas como uma necessidade de crescimento. Porque senão se acha que Deus é esse, que coloca numa família um filho com problema físico, um filho com problema mental, um filho que não segue as leis da família. Cada um tem uma personalidade, tem um tipo de ser. Como que é isso? Então, eu penso, se não existir um olhar da necessidade evolutiva de cada um dentro de um contexto familiar, é difícil de entender a justiça desse Deus, dessa força superior. Sim. Quem não acredita em Deus, né? Existe uma força superior no universo, né? Uma ordem. Eu acho que aí fica mais fácil, pelo menos esse é meu ponto de vista. Eu não estou dizendo Sim. que isso é uma verdade, é um ponto de vista. Claro, Marinês, isso assim nos traz muitos desdobramentos, né, para gente. A Mariana está mostrando a capa de um livro aí e eu fiquei curiosa para tá desfocado, Mari. Eu tentei ver aqui, mas não consegui, né? Eu falei que eu concordo com ela, é o Eu acho livro que dos se você Espíritos. aproximar, ele desfoca. Tem uma distância que dá para ler. O É o quê? Evangelho do Espiritismo. Ah, Eu tá. concordo também com a Marinês. É o Sim. Evangelho segundo o Espiritismo. Sim. Sim. Sobre Tem que família, lembrar porque que nós temos as famílias consanguíneas, né, e temos as famílias de provação. Quer dizer que, às vezes, você recebe um filho, ele, às vezes, é um desafeto de pai, ou desafeto de mãe, ou mãe é desafeto desse filho. Então, são situações que quando você tem um olhar ampliado, você tem mais facilidade, ou você consegue entender melhor o processo da família, não é? Porque há uma ordem dentro da família, mesmo no caos de alguns elementos da família, há uma ordem, quando você tem um olhar ampliado. Pelo menos para mim, assim fica mais fácil. Sim. Tanto para mim, enquanto família, enquanto profissional também. É claro que eu não falo assim com o cliente, né? A gente fala com uma outra explicação mais teórica, né? A gente não vai falar de religião para cliente, né? Mas você tem um olhar diferenciado para você conversar com ele. Sim, claro. E vindo ao encontro do que a Marina falou, né, assim, e que traz alívio também, é você perceber quando você tem alguma pessoa doente na sua família, né? Tanto mentalmente ou, né, qualquer doença psicossomáticas, né? Principalmente as mentais, né? Então, aquilo é o que traz, né, numa visão sistêmica mais, né? É que ele não é a ovelha negra da família, né? Porque todo mundo Pelo considera contrário. né, o esquizofrênico, né? O suicida, enfim, né? O que tem potencial, né? É o contrário, né? Ele, na verdade, está trazendo algo para essa família, ele está mostrando. Ele vem a colocando a serviço, ele ordem, vem a né? serviço dessa família. Serviço. Se a família tiver amorosidade, vai saber compreender o que ele vem trazendo. Que é a expansão dessa consciência, que é muito expansão de difícil, né, consciência. Marinês? É muito difícil para, né? Se para nós que não somos leigos já é difícil, né? Já começa assim, né? Imagine para quem, né, não tem essa informação. Sim, nossa. É A muito gente difícil recebe mesmo. na clínica a pessoa que vem assim, de uma forma que não tem o conhecimento, como se fosse meio que bruta mesmo, né? Não tem esse conhecimento, que só está no sofrimento. É assim, eu falo bruta não no sentido ao pé da letra, mas bruta no sentido de não ter o conhecimento, né? Eu, às vezes, até acho, Lani, que o conhecimento não é importante. Nesse caso, não. Eu acho que a aceitação, a docilidade desse pai e dessa mãe de entender possibilidades que existem no plano divino. Sim. Entendeu? Porque eu já tive mães e pais
que eram pessoas simples, muito simples, que não tinham conhecimento nenhum da formação de uma criança com um problema mental ou de uma criança com dificuldade expressiva na aprendizagem, e, entretanto, eles tinham uma docilidade, uma forma doce de entender o filho e de ajudar o filho dentro daquilo que o filho tinha. Então, eu penso que, às vezes, não precisa ter tanto conhecimento, basta você ter uma alma aberta para ouvir e para sentir na criança o que ela precisa que eu faça, enquanto pai, enquanto mãe. Minha gente, buscar água ali. Me deu uma secura na garganta. Bom, muito válido. Hum. Foi tão potente a fala da Marinês que me faltou voz. Como é que você explica isso, Marinês? É muito legal isso. Minha garganta deu uma travada aqui. Mas, enfim. Voltemos. Márcia, eu acho que ela ia falar alguma coisa. Não, eu só ia reiterar o que elas estão falando, mas eu não sei se você se recorda, Lani, quando eu até comentei do ano passado para cá, porque a gente já se conhece já tem um bom tempo, né, gente? Então, a minha transição, né? Igreja Católica, base, 17 anos de Espiritismo e retorno à Igreja Católica, né? Então, assim, é esse cuidado realmente que a gente tem que ter, porque acaba assustando um pouco as pessoas quando a gente vai tratar né, a questão aí da constelação, se a gente entrar pelo viés, né, da espiritualidade, porque aí assusta a ponto da pessoa até abandonar, né, o processo em si, porque começa a falar de espírito, acha que está falando de espírito, né? Então, eu acho que só reiterar esse cuidado, né, para a gente não precisar, né, às vezes realmente afastar, né, as pessoas de um processo de mais igual a Maria Inês, concordo com ela, é muito mais aceitação do que entendimento, né? Porque o Um dos últimos entendimento. livros, o Márcia, um dos últimos livros do Bert Hellinger, ele nomeou como O Amor do Espírito. Porque quando a gente fala em espírito, a gente acha que está falando em espiritismo, e não é, Sim, é o que as pessoas mais falam não quando é? vai constelar, né? Quando elas E nem não tem nada a não ver. são. Uhum, Mas quando você tem um ponto de vista, quando você tem aquilo para você é base, é a sua base de trabalho, você não precisa falar da religião. Você usa o termo que ele usa dentro da religião dele, que ele vai entender. sim, Entendeu? ok. Sim, perfeito. É um cuidadinho, né, que a gente tem. Na página 49, onde fala sobre as imagens de cura e o nosso cérebro. A ideia de que revivemos traumas familiares pode muito bem ser o cerne da alusão que o psiquiatra Norman Doidge faz em seu livro inovador, O Cérebro que se Transforma, que foi aquilo que eu compartilhei com vocês lá no grupo. Ele fala assim, a psicanálise frequentemente diz respeito a transformar nossos fantasmas em ancestrais.
Ao identificar a fonte de nossos traumas geracionais, o Dr. Doide sugere que os fantasmas deixam de nos assombrar e se tornam simplesmente parte de nossa história, né? Um modo fundamental de atingir esse objetivo é permitir que uma experiência ou imagem forte o suficiente nos abale a ponto de ofuscar as antigas emoções e sensações traumáticas que habitam o nosso interior. Nossa mente tem uma grande capacidade de se curar por meio de imagens. Quer estejamos imaginando uma cena de perdão, conforto ou desamparo, ou apenas visualizando um ente querido, as imagens podem se fixar profundamente em nosso corpo e penetrar nossa mente. Ele comenta que no trabalho dele, ele constatou que o alicerce da cura é ajudar as pessoas a desenterrarem a imagem com a qual mais se identificam. Vocês têm algum comentário sobre isso? Alguém já leu esse livro que ele citou, O Cérebro que se Transforma, que traz várias histórias sobre a plasticidade cerebral, né? A Dei neuroplasticidade. uma lidinha assim no que você mandou. Amei. Oi? Eu já até pensei assim, que podia ser amei, até achei que podia ser o próximo livro para nós lermos. Nossa, é um livro. Mas eu acredito muito, né? Eu faço uma pós de neuropsicologia, né? E a neurociência tem, e o nosso cérebro é maravilhoso, né? Ele é assim, infinito, ele é. Daí você explica Deus, né? Porque não tem como Deus não existir a gente estudando o cérebro, né? Porque a gente não tem noção do que é o cérebro, da potencialidade que nós temos através dele, né? E daí a neurociência traz, né, que até 1 segundo antes da nossa morte, a gente pode aprender, né? Que é onde vem a neuroplasticidade, né? Então, aquilo que você foca, você expande. O que você quer, você é capaz de ter. Daí a gente traz aí a energia, a energia da causa e efeito, né? Do segredo, né? De Sim, pensar sim. positivamente que as coisas acontecem, né? E um exemplo assim muito vivo, assim, eu me peco, né? Eu mesmo sabendo de tudo isso, ainda sou ser humano, né? E ainda fico dias, né, que não penso, meu esposo que cobra de mim, não é você que fala, daí tem dia que você tá mal, que você não, o dia que a gente amanhece com o pé esquerdo, enfim, né? Daí amanhece meio negativa. Mas daí uma das provas assim, muito viva que eu tive é que no MDR, que é uma abordagem que eu faço dentro da psicologia, né? Que é para traumas também, que eu acho que eu já mencionei aqui, na primeira aula, tem a primeira fase, são 8 fases. A primeira fase dele é você primeiro fazer uma visualização do seu lugar calmo e seguro, né? Você primeiro visualiza. Para quê? Porque quando a gente estiver muito ativado, né? Quando o cliente estiver muito ativado, a gente levar ele para aquele lugar, para ele não desassociar, né? Para ele não surtar, enfim, né? Então a gente leva ele para aquele lugar calmo e seguro que ele mesmo criou na imagem dele. E daí eu fiz isso, né? Eu sempre faço isso. E uma paciente minha foi morar na Austrália, né? Que era algo que ela queria muito ir, ela realizou esse sonho e foi morar na Austrália. Gente, o lugar seguro dela era um quarto branco com a janela de correr toda de vidro, e na frente tinha uma floresta, né? Uma floresta assim, tudo verde, né? Esse era o lugar seguro dela. Vocês acreditam que ela foi morar, o quarto que ela alugou lá era exatamente desse jeito? Gente, até hoje eu lembro não, foi, né? Ela me contou, eu ainda tendo ela, né? Eu fico arrepiada, Piada. assim, de ver
a força que tem isso, né? A força que tem essa passagem, né? Assim, dela tá nesse quarto todo aberto, só que não é floresta, mas é um jardim, né, imenso, assim, cheio de flores, né? Cheio de verde, coisa mais linda do mundo. E eu falo, nossa, não sei, tem coisa que não se explica, parece. Eu acredito muito nisso, nesse poder da visualização, né? Que, que ele, inclusive, fala aqui, né? Tem uma parte aqui na página 50 que fala assim: esse princípio elementar é refletido em uma frase que resume o trabalho do neuropsicólogo canadense Donald Hebb, apresentado em 1949. Neurônios que disparam juntos se conectam juntos. Essencialmente, quando as células cerebrais se ativam juntas, a conexão entre elas se fortalece. Em suma, cada vez que repetimos uma experiência específica, mais ela se enraiza. Com repetição suficiente, essa experiência pode se tornar automática. E acabou se tornando um princípio de Hebb, né? Ao aplicar esse princípio, nos beneficiaremos mais se praticarmos uma nova experiência que consideramos positiva, gratificante ou significativa. Uma que desperte nosso senso de curiosidade e admiração. Pode ser uma experiência que envolva receber conforto, apoio ou sentir compaixão ou gratidão, qualquer coisa que nos permita experienciar força ou paz interior. Então, assim, tem muitas coisas que às vezes a gente dá uma volta danada para tentar explicar uma teoria, mas aquilo é uma coisa tão prática. É como se fosse uma matemática, 2 mais 2 são 4. Sabe? Que não tem como ser diferente. E às vezes as pessoas, elas, né, vão bem distante para você adquirir algo, um conhecimento, e muitas vezes a gente pratica isso sem precisar de muita teoria, né? Essa experiência da visualização mesmo é algo que eu acho muito potente. E às vezes a gente é óbvio que é meio como se fosse uma faca de dois gumes, né? Você pode usar para o bem ou para o mal. Se você está imersa em imagens que são nebulosas, negativas, não tem como ter um resultado positivo, né? Enfim, Posso falar? Oi, Fábio. Posso falar? Pode, sim. Fala. A respeito desse assunto aí, bem interessante. Eu fui morar no sítio na pandemia, fiquei 2 anos morando, eu moro aqui no sul, né? Fui morar em Gravataí. E a minha filha teve muita crise de ansiedade ali, que desencadeou os problemas. Aí eu lembro que nós saímos para caminhar, assim, era só mato, só sítio, um do lado do outro. E eu dizia para ela assim, mentaliza o que tu quer. Vamos respirar devagar, vamos caminhando. Eu também tive crise de ansiedade, gente. Foi incrível. Achei que eu nunca fosse ter isso na minha vida, mas tive. Nós caminhávamos assim, ela dizia assim pra mim. Bem assim, ela tinha 9 anos, 9, 10 anos, né? Um sítio em Canoas. Ela caminhava e dizia, um sítio em Canoas. Um sítio em Canoas. E caminhava e dizia o tempo inteiro. Gente, eu sou de Canoas. Tava certo que nós vemos a nossa casa aqui em Canoas era um quarto. Eu já tava com 2 filhos. Um quarto não ia dar certo. Aí meu marido disse assim, olha, eu achei uma casa para comprar que é 900 metros quadrados. Praticamente um sítio. E ela tá aí, viu? É o sítio em Canoas. Gente, o terreno é enorme aqui. Né? Assim, até ela comenta, eu nem falo para as minhas colegas que eu tenho galinha, porque elas vão imaginar as galinhas no meio da sala. E as galinhas ficam lá no final, a gente nem enxerga as galinhas. Eu trouxe as galinhas por causa do meu filho, imagina. Ele nasceu no sítio, dando comida para as galinhas, cabrito, peixe. Ele não queria ficar aqui em casa de jeito nenhum, não era a casa dele. Ele queria pescar, ele queria. Ele estava solto. Aí nós, bom, vamos trazer as galinhas. Daí nós trouxemos meio que deu uma amenizadinha nele, mas ele foi bem difícil. Eu quero dizer para vocês que a lei da atração
funciona. Funciona mesmo, porque eu tenho essa coisa desde novinha, que eu escrevi e dizia assim, ó, eu me lembro nitidamente, eu devia ter a idade da minha filha, acho que uns 14 anos, eu quero casar, bem dizer, eu quero casar com um homem que seja bom. Minha mãe é separada, né? E meu pai bebia, enfim, fazia várias coisas, tudo o contrário. E hoje eu vejo, meu Deus, tudo aquilo que eu pedi aconteceu. Eu não acredito assim, se botar na cabeça, se ter fé naquilo ali, vai longe. Tanto pro bem quanto pro mal, né? Tem que pensar o positivo, gente. Olha, dá certo mesmo. É, eu, eu fico impressionada, né? A Márcia, que está desde a primeira edição do Leitura Compartilhada, e acho que a Brígida também, né, Brígida? Do Arte da Escuta. Acompanharam bem essa minha transição de vida do Rio para cá, para o Nordeste, que era um sonho só meu, porque meu marido não, eu dizia, meu Deus do céu, você enterrou o umbigo no Rio de Janeiro, uma cidade violenta, que a gente vivia preso, engaiolado, se arriscava todo final de semana para ir visitar minha sogra em Realengo, passava ali naquela Avenida Brasil, toda esburacada, que nunca terminava a reforma, acho que nunca vai terminar, e a gente saía assim, temerosos, porque você sai e não sabe se chega, né? E eu, criada no interior, né, de Pernambuco, óbvio, estava realizando meu sonho de estar casada e tudo mais, já saí várias vezes daqui, desse interior, mas assim, a minha vida mesmo é aqui que eu me sinto bem, é aqui que é minhas raízes, enfim. Então era um sonho distante, quase impossível. E eu visualizava, passava em frente desse condomínio aqui, mostrava para o meu marido, dizia, minha gente, olhe, uma casa dentro desse condomínio é tudo de maravilhoso. E ele olhava e dizia, essa sereia está cantando, mas não tem como, não rola, não vamos. Convencer minha mãe, pior ainda, porque a minha sogra ela é campista, de Campos dos Goytacazes, a família toda dela lá. Gente, e assim, da noite para o dia, Márcia vivenciou isso junto comigo e com Brígida no Leitura Compartilhada. Todas todo o passo a passo, assim. Foi rápido. Mudamos para Salgueiro de mala e cuia com a sogra. Encaixotando os livros. E chegamos numa casa. A gente, para não dizer que nós não trouxemos nada do Rio, nós trouxemos 2 televisores que vieram dentro do carro que veio pela transportadora e que não podia trazer. Vieram 2 televisores embalados em 2 cobertores. Só uma casa que não tinha nada. E dentro de, acho que foram o quê? Quase 2 meses. Óbvio, a casa é toda minimalista, que também era um sonho meu. Não tem tralha, não tem tranqueira, tudo que tem aqui dentro de casa é usado. E a minha vida antes, tá tudo na casa da minha mãe. Às vezes eu fico me questionando, eu não quero que venha nada de lá para cá, eu quero deixar lá. Mas foi através da visualização dessa essa espiritualidade, né, que eu tenho cada vez mais me fortalecido. Eu acredito muito no Espírito Santo. Eu entendo muito que tudo aquilo que a gente entrega, mas que você não desconfia, porque eu acho que o oposto da fé é o medo, né? É essa insegurança que bate, né? Que muitas vezes a gente pede uma coisa, mas fica verificando se aquela coisa está sendo feita, se está sendo providenciada. Não, é entregar, confiar e, acima de tudo,
pedir para que a sua vontade seja também coincidida com a vontade do Criador. Então, não tem erro, não tem erro. E eu sempre repito, o que eu não tenho hoje é porque eu não desejei. Porque tudo que eu desejo eu alcanço. Tudo. E a gente consegue dar vida para algo que ainda não existe. Através, né, dessas conexões. Exatamente, Márcia. Entrega, confia, aceita e agradece. Bom, para a gente finalizar, na página 52, o Dodge, né, que o escritor lá do livro, menciona que podemos mudar nossos cérebros apenas pela imaginação. Se apenas fecharmos os olhos e visualizarmos uma atividade, nosso córtex visual primário se ilumina, exatamente como se estivéssemos realizando a ação. Tomografias demonstram que, independentemente de estarmos imaginando um evento ou de fato vivenciando, as mesmas regiões do cérebro e os mesmos neurônios são ativados. Ele descreve a visualização como um processo que usa imaginação e memória. Ele afirma que recordar, visualizar ou imaginar experiências agradáveis ativa muitos dos mesmos circuitos sensoriais, motores, emocionais e cognitivos que foram disparados durante a real experiência agradável. Então, eu acredito que, assim, fecha com chave de ouro, né? Tudo que a gente trouxe aqui em relação às experiências com esse capítulo, né? O que mais? E bem no final desse parágrafo aí, um pouquinho, ele conclui dizendo: realizamos aquilo que imaginamos. Aonde é, Brígida? No fim. No próximo parágrafo, bem no final, ele Sim, diz assim: realizamos aquilo que imaginamos. realizamos aquilo que imaginamos. E na página 53, segundo Raquel e Uda, ela diz aqui: não somos capazes de modificar nosso DNA, mas podemos mudar a forma como nosso DNA funciona, o que é praticamente a mesma coisa. Isso tudo através do processo, né, da imaginação. Então, é uma ferramenta muito poderosa, né, a imaginação. Pena que poucas pessoas têm acesso a isso e sabem o poder que a nossa mente, né, possui. Não sei por que razões, mas assim, há muita dor, há muito sofrimento. E pelo esse processo da imaginação, muita gente pode se libertar de muita dor, de muito sofrimento. Ou amenizar, ao menos, não se libertar, ao menos a amenizar tanta dor que as pessoas carregam dos próprios traumas, que não sabem lidar com esses traumas e que não têm, não veja, eles não veem perspectiva, né, de mudança, de como fazer isso, de como acessar isso. Eu costumo dizer assim que a ignorância é o pior sentimento, né, que o ser humano pode carregar consigo, porque ele fecha todas as portas, todas as possibilidades de você ter uma vida digna, de você ser humano na essência da palavra, porque ele nos limita à ignorância. E muitas vezes a gente só pode se libertar dessa ignorância mesmo, ou estando aberto para aprender mesmo, com as experiências que a vida vai, né, nos visitando mesmo, vai nos presenteando, ou a gente se fecha. Então, o perigo é esse momento de se fechar. Então, tem que estar aberto mesmo para o aprendizado e observar que tudo que vem, vem com uma razão, com um propósito. E o que eu posso tirar? Que lições eu posso tirar do que está chegando a mim? Porque nada vem por acaso, né? Tudo tem uma razão de ser. E a gente precisa ter esse olhar para dizer assim: o que eu posso aprender com isso? Isso está me chamando a atenção do quê? Para onde que eu não estou olhando, que eu preciso olhar? Mas isso requer um processo de autoconhecimento. Sim, isso. Que a gente tem que estar, mais uma vez, aberto para poder mergulhar no nosso E é interior. a nossa capacidade de se reinventar, né? Todos os dias.
às vezes a gente vive fases da vida, né? Que você fica se perguntando, nossa, por que que eu estou passando por isso? Por que que isso às vezes é tão pesado? Porque, e entramos assim em verdadeiras lamentações, né? Que não são produtivas, a gente sabe disso. Mas pelo fato de sermos ignorantes em vários assuntos, né? Em várias áreas, a gente cai nessas armadilhas, né? Então, mas eu acho que nós estamos aqui para fazer a diferença, né? Todas juntinhas, estamos um passo a mais de muitas pessoas. É muito bom. Sim, fica o convite para fale um pouco, Márcia, sobre o dia, o convite que fica aí para as meninas, Pois a prática da yoga. a prática da Yoga Nidra traz muito isso, da visualização. E a cada dia da nossa vida a gente tem que realmente construir um propósito. Então, assim, quanto mais a gente realiza, mais treina, né, gente? Porque isso é treinamento. As pessoas, às vezes, no consultório, elas ficam assim, mas você está me treinando, você está... Isso aqui... Elas acham que é adestramento, né? E não é adestramento. Mas a gente precisa treinar a mente para mudar. Ninguém muda do nada, né? Então, é a repetição sistemática, organizada, que vai fazer a gente mudar também. Se a gente não muda por um jeito, vai mudar de outro, né? Então, vai fazer agora em setembro, né? 2 anos, né? Que eu fiz o curso. E como que modifica? E modifica a mim primeiro, realmente, com certeza. E aí a gente quer passar isso adiante, né? Então, fica o convite, toda quinta, 21h30. Da próxima vez eu vou ficar mais atenta a trazer esse convite para vocês, porque eu acho que se a gente está tão aberta a isso tudo, né? Aberta a conhecer também, né? Uma ferramenta nova, igual quando a gente teve com a Eleonora. Você conheceu a Eleonora, Lani? Eu não me Sim. recordo. Conheci. Uhum. Então, né? Ela também trabalha com a MDR, então assim, como é especial cada uma ofertar, né? Aquilo que, né, trabalha, aquilo que a gente vive no nosso dia a dia, né? A Uhum. gente aqui junta um pedacinho de cada uma, né, e forma esse grupo maravilhoso, né? Então, Fica aí as minhas gravado? amigas ficam assim, fica. Eu vou deixar até um link aqui para vocês poderem assistir. As minhas amigas, Lana, elas falam assim, Márcia, mas é sexta-feira é de happy hour. Eu falei, olha, queridas, agora meu happy hour sexta-feira é estudando, é dividindo conhecimento com as amigas, é de outro jeito. Pega uma xícara de café, pega uma taça de vinho, mas assim, não tem que criar aquela coisa, né, de que toda sexta é para sair, né, gente? Então, assim, e é até bom, porque tira um No pouco dia esse que for para hábito, né? sair, vai. Depois assista, Pois é, está tudo mas bem. eu digo assim, é bom também mudar esse hábito, sabe, Lani? Que todo Uhum. final de semana é para beber, para comer, sabe? Isso não é Por saudável, exemplo, não é totalmente eu saudável. sei que a Maria Inês gosta de dormir cedo, mas ela está fazendo esforço, né, Maria Pois Inês, é, de estar nas sextas-feiras aqui com a gente. Enfim, isso é cada muito um bacana. dando um pouco de si, né, a gente consegue. E, bom, aproveitando isso aí que a Márcia está falando, né, às vezes eu fico muito preocupada de estar sobrecarregando vocês com convites, né? Mas eu e a Mariana Chequete, que é facilitadora do Florescer também, a gente está numa jornada aí escrevendo um livro pela School Books Editora, né? A gente está na fase das mentorias, enfim. E vamos resgatar a edição do Escrevoluir, sua história, que também vem daquela inspiração lá da Julia Cameron, né? Que foi a escrita da autobiografia. Então, a gente vai
juntar algumas coisas nesse livro, e vamos falar sobre setênios também. Então, ainda foi ontem, né? As inscrições já estão abertas. Vai ser uma imersão de uma semana, onde a gente vai poder mergulhar juntas, né? A primeira edição, Márcia participou, não sei se a Brígida, não me lembro, mas a Márcia eu lembro. Foi lá em 2021, em plena pandemia, né? Quem não conhece a teoria dos setênios, pode dar um Google aí, vai ver uma experiência maravilhosa, porque aí a gente vai se aprofundar em cada fase da vida a cada 7 anos. E aí, dentro de uma semana, quem estiver se permitindo, vai escrever bastante, né? De acordo com cada orientação que vai ser dada lá pelo grupo. Não teremos encontro ao vivo, nada. É só o conteúdo. Conteúdo que todos os dias serão postados no grupo do Telegram. Essa imersão vai nos ajudar a desbloquear a nossa escrita para o livro. Ok? Então, vocês estão sabendo basicamente de primeira mão. Certo? O que mais? Para nós concluirmos. Vamos seguir, então. Alguém mais quer falar? Ou ficamos por aqui? Mariana, você falou que não conseguiu acessar o caderno. Agora eu entendi. Você manda todos os dias, né? Sim, lá na imersão, sim. Vai ser só conteúdo. Ou áudios gravados, ou escrito, ou por vídeos gravados. Todos os dias a Não, eu pessoa digo vai lá. e-book. Eu digo e-book, você manda todos os dias, né? Da nossa apresentação, é isso, né ou não? Daqui do Leitura Compartilhada? Isso. Então, agora eu vou soltar no grupo o link do vídeo gravado do nosso encontro, e o PDF do caderno da próxima semana. Isso, é que eu pensei que estava todo ele num só. Eu Não, não não, tinha cada entendido. semana são folhas que vocês vão, para quem quiser imprimir ou acessar, a cada semana eu envio um PDF correspondente ao capítulo que está sendo lido. Mas está tudo na sua área de membros lá no Hotmart, viu? Ah, tá. Vou olhar lá. Tá, Tudo está lá, tá ok? bom, então. Então, Obrigada. seguimos. Boa noite, menina. Olane, eu Ah, posso colocar então um link aqui para as meninas? Para todo pode, mundo pode que quiser. sim, É uma pode gravação, porque eu gravo toda quinta, né? Aí sim. vocês assistam e se identificarem, pode fazer no dia ao vivo, né? Porque às vezes a sua participação ao vivo é diferente do que você fazer só assistindo a gravação, né? Porque no Sim, final as pessoas contribuem muito, sabe? Então acho que é bacana, tá bom? sim, pode sim colocar. Então tá bom, eu coloco. Eu vou escolher uma bem agradável aqui, uma temática que foi mais assim agradável. Não que todas não sejam, né? Mas tem algumas que são mais profundas que outras, né? Então fica bem agradável, tá Eu já bom? participei e, assim, nossa, Ai, eu me recordo que foi na rede, né? Então foi muito estava na interessante. rede, estava numa Aham, posição perfeita para fazer yoga nidra. aham. Que bom. Então, grande beijo, gente. Boa semana para vocês, boa leitura. Até Vai lá. tirar nossa Tchau, fotinha? tchau. Nossa fotinha, já tirou? Nossa foto? Sim, Ela tira vamos. quando sobe também o vídeo, ela Eu, captura, eu, né? eu faço cliques do vídeo, Ah, entendi. Então tá tá bom. bom? Beijo. Beijo, boa noite. Tá, Boa boa noite. noite.